Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Para mim é um prazer enorme chamar ao palco o presidente da Federação das Associações, o presidente da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, o meu amigo e meu presidente, senhor Paulo Stein, para fazer a abertura inicial do nosso evento. Paulo, por favor. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do SINC, um evento promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, que reúne reguladores, inovadores e líderes de negócio e tecnologia para discutir o que podemos fazer no presente para construir o futuro do cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo. Nestes 2 dias, contaremos com mais de 25 palestrantes para juntos desvendar a relação entre regulação e inovação financeira, explorar a evolução e o impacto do Open Finance e das diretrizes da criação do real digital, desvendar a importância do microcrédito e do crédito sustentável, investigar as oportunidades trazidas pelas finanças descentralizadas, pela tokenização da economia e pela criação de DAOs, organizações autônomas descentralizadas, e sua relação com o cooperativismo de plataforma, entre outros assuntos. Além de discutir os temas mais importantes para o futuro do setor, teremos a oportunidade de conhecer projetos práticos de inovação que foram implementados esse ano por cooperativas espalhadas de norte a sul do país. Uma iniciativa como essa, que busca abraçar e compartilhar tanto o conhecimento quanto a prática da inovação, não seria possível sem o patrocínio da AWS, da Nexius e da Financistec, e sem a parceria e a participação ativa do Banco Central do Brasil, da CVN, do BNDES e das próprias cooperativas de crédito, aqui representadas pela Ailos, Sicobi, Sicredi, Unicred, Credicis e Cressol. Agradeço em nome da FENASBAC o esforço de cada uma dessas instituições para fazer do SINC o evento onde inovação, regulação, tecnologia e impacto social se encontram em perfeita sincronia. Antes de encerrar, não poderia deixar de destacar 3 projetos de suma importância para o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito e para o Sistema Financeiro Nacional como um todo. O RECIP, Reconhecimento e Inovação com Propósito, iniciativa do Instituto FENASBAC, que tem ajudado a mapear e a difundir práticas inovadoras conectadas ao propósito das cooperativas de crédito e que no último dia 14 representou o Brasil no evento Unidos na Cúpula da Sustentabilidade, promovido na sede das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos. Os laboratórios de inovação financeira e tecnológica, o Lift Lab, o Lift Learning e o Lift Challenge Real Digital. Em coordenação conjunta com o Banco Central do Brasil, os laboratórios Lift já aceleraram mais de 100 projetos e desde 2018 têm ajudado a moldar o futuro do Open Finance, do Pix e do Real Digital. E agora, para darmos início às palestras, painéis e debates da terceira edição do SINC, gostaria de chamar ao palco digital o diretor de regulação do Banco Central, senhor Otávio Damasio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo. É um enorme prazer. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom dia, fique à vontade. Então tá bom. É um enorme prazer. Então tá, enorme prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse evento. Inicialmente, eu gostaria primeiro de parabenizar a FENASBAC e todo o setor do cooperativismo de crédito pela iniciativa. É super importante a gente ter essas oportunidades de diálogo, de parar um pouco o nosso dia a dia e pensar como o sistema financeiro e de cooperativismo de crédito tem se desenvolvido, o que vem pela frente no curto prazo de tempo
e qual vai ser o futuro também de todo o segmento financeiro. Então, essas horas são muito importantes para a gente refletir, escutar o que as pessoas estão pensando, o que as associações estão pensando, o que as entidades estão pensando, e aí tirar nossas conclusões e trabalhar em conjunto em prol do fortalecimento do segmento como um todo, né? Então, parabéns aí a FENASBAC e também o cooperativismo de crédito por essa iniciativa, né? O Banco Central do Brasil, há muito tempo, tem se dedicado a fomentar a inovação no âmbito do sistema financeiro nacional, e aí, quando eu falo do sistema financeiro nacional, a gente está incorporando também todo o sistema de cooperativismo de crédito, ok? O fomento à inovação, ele está muito ligado à própria missão do Banco Central no que concerne ao sistema financeiro, que é fomentar a eficiência. E quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de uma eficiência que promove inclusão, que promove mais competição, que, no final das contas, promove mais comodidade para o cidadão, para o cliente de produtos e serviços financeiros, né? O Banco Central do Brasil ele tem atuado de várias formas nesse fomento à inovação, mas das quais eu gostaria de destacar 3 aqui. Primeiro, é um processo de abertura e diálogo com toda a sociedade. E aí, o ponto que é relevante a gente mencionar é que não só a intensidade do diálogo que a gente tem tido com o cooperativismo de crédito, com as instituições do sistema financeiro, com as instituições do mercado de capitais, aumentou muito, então a gente tem tido esse diálogo, e aí eu até digo assim, no advento do virtual, que cresceu bastante no pós-Covid, esse diálogo tem sido cada vez mais intenso, aí o webinar que a gente está promovendo aqui, está participando aqui, mas também destacar que a gente tem tido uma abertura cada vez maior para os entes não regulados. Então, uma conversa permanente com a sociedade, com a indústria, com o comércio, com o setor de serviço, com o agronegócio, com o microempreendedor, com o empreendedor de médio porte, com todos os stakeholders do setor produtivo nacional, né? E também, naturalmente, com o próprio consumidor de produtos e serviços financeiros. E isso tem sido muito enriquecedor, não só para a gente identificar as tendências, as demandas, mas também o que toda essa cadeia, onde que se encontra o elo de ligação entre as demandas da sociedade, e aí incluindo aí todo o setor produtivo e o setor financeiro e o setor de cooperativismo de crédito, ok? Isso é super importante porque dentro desse processo de abertura e diálogo, a gente abriu várias frentes com inovadores, né? E isso tem sido muito gratificante para o Banco Central do Brasil e tenho certeza também que para a própria FENASBAC e para o próximo segmento do cooperativismo de crédito. Essa é a primeira das frentes que a gente tem feito. A segunda frente, que é quase que uma consequência também disso, é uma adaptação da regulação. E quando eu falo aqui em regulação, a gente fala de tanto a regulação que a gente trata no âmbito do Banco Central quanto do Conselho Monetário Nacional, mas também a parte de legislação. Nesse caso, a gente é assessorando o Congresso em continuar avançando numa agenda que permita aos órgãos reguladores, no caso do Banco Central, a fomentar a inovação via aperfeiçoamento da regulação. Então, a gente se mostra 100% aberto a ajustar o arcabouço regulatório para fomentar a inovação, naturalmente, fomentar a inovação com prudência, tá ok? E a terceira frente de ação, de atuação do Banco Central, ela é composta por um conjunto de iniciativas, da qual eu destaco o Sandbox e, naturalmente, o LIFT, que é essa parceria que a gente tem tido com a FENASBAC. Eu diria que é uma parceria hiper, super produtiva, que já resultou em várias iniciativas, empresas e modelos de negócios que passaram pelo projeto do LIFT, que estão crescendo e se tornando players significativos aí no mercado, e é uma parceria que tem gerado muito fruto. Então, eu queria aqui
aproveitar a oportunidade para agradecer a Fenasbac e para parabenizar ela não só por esse evento, mas também por esse engajamento nessa nossa jornada que é o LIFT. Tá, ok? Então, muito obrigado e parabéns aí por essa iniciativa. Olhando um pouco para as ações do Banco Central, mais em termos de projeto, a gente tem várias iniciativas interessantes em curso, né? O primeiro, o PIX, que eu acho que já é mais do que uma realidade, os números deles são surpreendentes, mas ainda tem várias etapas a serem desenvolvidas aí para frente. O segundo é o próprio Open Finance, que está chegando a amadurecer muito interessante, vários players entrando voluntariamente agora no Open Finance. A gente teve uma fase que tinha um conjunto de participantes que a participação era obrigatória, agora vários outros estão participando de forma voluntária. E mais interessante, a gente tem várias conversas bilaterais, a intensidade e a inovação no uso das informações e das disponibilidades que o Open Finance concede ao sistema financeiro. Isso está florescendo e está ajudando em muito o setor financeiro a desenvolver novos modelos de negócio, novos produtos, a reforçar a sua análise de crédito, dada o acesso à informação que ele passa a ter em tempo real da situação do mutuário em diferentes participantes do sistema financeiro. O terceiro, o outro movimento é o registro de recebíveis e, naturalmente, não poderia deixar de falar também do projeto da moeda digital, do real digital, o CBDC, né? Tem uma característica em todas essas iniciativas que eu acho que é fundamental e muitas vezes passa despercebida. O que o Banco Central está fazendo em todas essas iniciativas é criando uma base na qual a gente tenta construir ela de uma forma muito flexível para abrir espaço para que todos os stakeholders do sistema financeiro possam desenvolver novos produtos, novos serviços a partir dela. Então, esses projetos, por si só, já são inovações, mas da forma como o Banco Central desenvolve, constrói esses projetos, ele constrói para fomentar ainda mais inovação. E aí a inovação é por parte dos próprios participantes do mercado. Isso vale para o PIX, a gente vê várias iniciativas de instituições e cooperativas criando produtos e serviços a partir da plataforma do PIX. Isso vai ser intenso, muito intenso no Open Finance e tem ocorrido no registro de recebíveis e, com certeza, também vai ser o tom quando a gente implementar a CBDC, ok? Olhando para frente, o que a gente identifica é que uma grande agenda que começa a se abrir é exatamente essa agenda da economia tokenizada, dos ativos virtuais. É um potencial enorme que a gente vislumbra de trazer para um mundo definitivamente digital vários aspectos que hoje estão no sistema financeiro e outros que hoje não estão no sistema financeiro. Então, a gente vai observar uma importante extração de valor de ativos antigos e novos, agora de forma digital, uma grande possibilidade de redução de custo, um aumento da transparência para os participantes, e aí lembrando que transparência é um requisito fundamental para uma boa precificação dos ativos financeiros no âmbito dos mercados, e, naturalmente, é uma nova adaptação a uma realidade virtual que parece que vai se desenvolver na nossa sociedade. Muito se fala aí do metaverso, e quando a gente olha o metaverso, naturalmente, você precisa ligar ele à economia nossa física que a gente tem hoje com o potencial que vai ser aí o metaverso e esse processo de ativos virtuais, ele vai ser um elo nesse caminho. E, naturalmente, a gente fala também muito das finanças descentralizadas, o DeFi. Eu acho que hoje há um consenso no mercado de que o mundo vai ficar no meio do caminho entre um DeFi e um CeFi, nem tanto descentralizado, mas nem tanto centralizado como é hoje. Me parece que isso é um consenso. Aí o grau onde vai estar, a gente
vai depender do tipo de ativo, do tipo de negócio, do tipo de requisitos que vão depender, mas alguma coisa entre o que a gente tem hoje de DeFi e DeFi parece ser um consenso, né? E, naturalmente, participar e colaborar com eventos dessa natureza é super importante. Com o evento de hoje, é super importante para o Banco Central, porque a gente está no processo de entender melhor esse mercado, esse futuro, né? Então, como ele vai transformar o processo de intermediação financeira, como vai ser a interação entre os mercados, entre os agentes, entre os stakeholders, né? Agora, um ponto é fundamental que tudo que a gente venha desenvolver no âmbito do que a gente tem chamado aí de finanças digitais, ativos digitais e finanças descentralizadas, tenha total integridade. A integridade é um pré-requisito para a credibilidade. E todos nós sabemos, nós que trabalhamos há muito tempo aí com questões de finanças, que no âmbito do sistema financeiro amplo, incluindo aí o cooperativismo de crédito, só há crescimento sustentável se tiver credibilidade e transparência. Então, esse é um ponto que o Banco Central está focando e eu acho que é outro ponto de consenso entre todos os players. Naturalmente, a agenda do CBDC ela é uma peça fundamental nesse aspecto. A gente tem conversado com diferentes stakeholders no Brasil e no mundo, e a gente percebe que o CBDC ele vai ser o link entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas e as finanças digitais que estão surgindo agora. Então, esse link precisa ser construído. E a nossa ideia é que o CBDC do brasileiro, o real digital, cumpra esse papel fundamental no desenvolvimento da economia digital. Ok? A gente já teve aí o caso, o evento do Lift Challenge em relação a CBDC. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso com a quantidade de propostas que apareceram, coisas super desafiadoras, bem alinhadas aí com o título da iniciativa, Lift Challenge, e que isso é extremamente importante para a gente nesse momento que a gente está desenhando o produto, desenhando junto com o mercado. Porque a partir dessas iniciativas que foram apresentadas ao Banco Central no âmbito do Lift Challenge, uma parceria entre o Banco Central e a FENASBAC, a gente começa a ajeitar algumas peças dentro do nosso planejamento. Porque apareceu um modelo de negócio interessante aqui, que não estava previsto, vamos pensar como viabilizar isso dentro do nosso desenho, tem um outro produto que apareceu aqui. Então, ele ajuda a gente a entender o que o mercado está olhando, para onde o mercado está olhando, para onde a economia está indo, aonde os players estão interessados em atuar, aonde eles veem valor nessa iniciativa, e isso ajuda na construção do produto pelo Banco Central. Lembrando, como eu falei lá, da característica que é comum ao PIX, ao Open Finance, ao registro de recebíveis e também ao CBDC, o que o Banco Central propõe entregar ao ecossistema como um todo, ao ecossistema financeiro, é uma plataforma, quase que uma plataforma para que, então, cada um dos stakeholders desenvolva aí seus produtos, seus modelos de negócio, ok? Então, nesse caso, indo já para as conclusões, naturalmente o processo de regulação, para essa adaptação, você tem a construção do CBDC, das economias digitais, a regulação vai ser super proativa nesse processo, vai ser uma regulação de adaptação gradual a essas inovações, sempre preservando alguns princípios como integridade, mitigação de risco, transparência, e sempre alinhada à missão do Banco Central de garantir um sistema financeiro sólido, mas também muito eficiente. E com certeza, o processo de inovação é algo que favorece muito nós cumprirmos a missão de eficiência do sistema financeiro.
Por fim, eu queria mais uma vez destacar aqui o agradecimento do Banco Central pela essa parceria com a Fenasbac em torno do projeto do LIFT. O LIFT é um sucesso total. Ele trouxe, de uma forma institucional, organizada, um processo de diálogo com os inovadores. Ele trouxe uma abertura para a gente absorver as ideias e sugestões do mercado também de forma organizada, e com certeza o Banco Central, em todas as suas áreas, tem aproveitado e muito essa iniciativa, que já teve aí vários desdobramentos e, do meu ponto de vista, é uma iniciativa perene. Do lado do Banco Central, a gente acredita que a gente vai passar aí anos e anos desenvolvendo novas iniciativas, sempre com brand de LIFT, né? Ele provoca o Banco Central, ele traz um desafio para o Banco Central de refletir, muitas vezes refletir fora do nosso quadrado, e isso contribui muito para o desenho não só dos produtos ou das iniciativas que a gente tem tocado aqui no Banco Central, como é o CBDC, mas também do processo regulatório. Então, Paulo e Rodrigo, queria novamente agradecer muito o convite para fazer a abertura desse evento e parabenizar aí a nossa parceria Banco Central LIFT, e para o setor do cooperativismo de crédito, total sucesso aí nesses 2 dias de muito diálogo sobre o futuro do sistema financeiro. Muito obrigado. Otávio, antes de mais nada, nós agradecemos, e aí eu estou falando não só mais em nome da Fenasbac, mas todo o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito. Acho que é um prazer enorme ter você aqui, né? Um dos representantes do Banco Central no evento. A gente vai ter a oportunidade de conversar com outros. Eu queria só, antes de terminar a sua fala, se você me permite, eu queria compartilhar 2 comentários e uma única pergunta. A Josinete Teixeira está dizendo que acompanhar toda essa evolução é incrível, assim como foi no Pix, agora com o Real Digital, e a Caroline está dizendo que é surreal ver esse desenvolvimento, que isso é só o começo. Então, eu vou pegar o comentário, né, esses 2 comentários e fazer uma pergunta bem breve, sabendo da sua agenda apertada. Elas estão olhando para frente, eles estão dizendo que é só o começo. O que você consegue, talvez em 2 minutos, só para falar para a gente, assim, para onde estão indo todas as iniciativas? O que acho que, como sociedade, a gente vai ganhar com isso? E aí eu juro que eu encerro a nossa conversa e passo para o próximo painel. Então, falar de futuro é difícil, a gente tem algumas ideias, né? Por isso que, quando a gente desenvolve essas iniciativas como Pix, Open Finance, o registro de recebíveis e agora o CBDC, a gente tenta construir de uma forma super flexível para essa adaptação, porque dia a dia o mercado nos surpreende, os inovadores, e vários daqui que estão presentes aqui, eles nos surpreendem com iniciativas. É muito difícil o regulador, o supervisor, querer impor um caminho a seguir. A gente impõe algum caminho para alguns aspectos, como questões prudenciais, alguns limites, algumas questões relacionadas à conduta das instituições, mas no processo de construção de produtos e serviços, o papel do regulador é um papel de criar o denominador comum, a base, e aí deixar o mercado se desenvolver. Então, olhando para frente, falando um pouco óbvio aqui, daqui 10 anos, quando a gente estiver fazendo a 10ª edição desse evento, não sei qual é o nome dessa edição daqui, mas com certeza a gente vai olhar para trás e falar assim, putz, como o mercado como um todo se transformou ao longo desses últimos 10 anos, graças a Pix, graças ao Open Finance, graças a CBDC. Esse daí é uma verdade. Isso eu garanto que vai acontecer. Tá? Mas também isso é fácil garantir que vai acontecer. Para onde que vai acontecer? Eu acho que vai cada vez mais os produtos vão ficar customizados,
a real demanda do cidadão. Então, o cidadão vai ter um poder maior de definir como ele vai querer comprar ou usar um produto ou serviço financeiro no momento, a hora específica. Então, isso eu acho que vai acontecer. Por exemplo, se a gente fizer uma analogia com o que está sendo desenvolvido no mercado de seguros, eu acho bem interessante. Já tem produtos que você fala assim, você bota um chip no teu carro e você fala, o carro vai ser segurado enquanto ele estiver andando. E aí você reduz muito o valor do seguro se você é uma pessoa que anda pouco de carro, mas você quer ter um seguro. No caso das finanças, é isso. Por exemplo, a gente vê no Open Finance a possibilidade de você contratar um cheque especial. O cheque até é uma figura que já sumiu, mas o nome cheque especial ainda prevalece, né? O limite especial que você tem lá na tua conta de depósito, em uma outra instituição financeira. Esse é um produto que até então era um produto cativo da onde você mantém a tua conta corrente, a tua conta de depósito. Por quê? Porque ele precisava saber exatamente aquele momento que você ia ficar sem saldo para te conceder aquele crédito. Mas hoje você pode, dentro de um arranjo de Open Finance, contratar numa instituição B aquele cheque especial, porque ela te ofereceu mais limite e a uma taxa melhor, entendeu? Como que você faz isso? Você dá o consentimento para ela, ela passa todo dia a ver, ou no final do dia, como está o teu balanço, como está a tua conta, no dia que entrou no vermelho, ela automaticamente deposita aquele dinheiro na tua conta. Então, você customizou aquele produto, você trouxe competição, você trouxe inovação, e quem vai se beneficiar disso vai ser o cliente no final do dia, porque ele naturalmente vai conseguir condições melhores nessa contratação de, vamos dizer, um cheque especial, um crédito emergencial. Esse é um exemplo. Outro exemplo, que eu acho que isso também vai acontecer em um momento, que você... Hoje você... O que a tecnologia, a digitalização está trazendo para o cidadão? Está trazendo a possibilidade dele adquirir produtos e serviços financeiros em diferentes instituições. Tá, ok? Antigamente, você abria uma conta no banco e geralmente tratava tudo naquele banco, comprava todos os produtos e serviços financeiros, comprava o CDB daquela instituição, o RDB no caso de crédito lá, enfim, todas as suas iniciativas financeiras estavam ali. Já há alguns anos, isso se abriu. Você tem clientes que têm investimento num lugar, você tem teu relacionamento do dia a dia em outro, você adquire um cartão de crédito num terceiro, mas isso dá trabalho. Você administrar teu cartão de crédito, você administrar teu investimento num outro lugar, você administrar tua conta corrente, onde você tem mais crédito em mais de 2 instituições, mais trabalho ainda. O que vai acontecer naturalmente? Com o Open Finance, permitir que tudo isso fique integrado num dashboard, numa plataforma única, mesmo que você esteja operando com diferentes parceiros. Tá, ok? Isso, quem vai te oferecer? Vai ser a tua cooperativa de crédito, vai ser o teu banco, ou vai ser um provedor externo, entendeu? Então, a grande disputa que eu acho que vai ter nos próximos anos é das instituições buscando ser o portal de entrada do cliente no mundo financeiro, mesmo que ele esteja consumindo produtos em outros parceiros, em outras instituições concorrentes, tá, ok? Porque a partir do momento que você traz isso, adquire esse direito de ser o portal de entrada do cliente bancário, você tem também um pouco de domínio, até em termos de marketing, sobre os produtos que você vai oferecer. O cliente vai ter a liberdade de adquirir o que ele quer, a hora que ele quiser, aonde ele quiser, mas, por você ser o portal dele, isso te traz uma grande vantagem. Isso graças à tecnologia. Isso vai acontecer lá na frente, quando a gente olha algumas plataformas de investimento, elas já são isso. Você entra lá numa plataforma de investimento, compra ação, compra CDB de um banco A, B, C, D,
ou mesmo um produto de uma cooperativa de crédito, ou você faz um seguro, e isso daí cada vez mais vai se desenvolver. Então, esses são alguns modelos. Na questão, por exemplo, do registro recebível, um negócio que a gente pensou muito em concorrência no desconto do recebível, do registro recebível, né? Mas uma coisa que está acontecendo que é muito interessante, Rodrigo, é o seguinte: você tem o lojista de um lado, e você tem ele vendendo e adquirindo mercadorias. Ele adquire para vender, entendeu? Então, quando ele vende, ele ganha o recebível, mas quando ele compra mercadoria, ele precisa de um crédito junto ao fornecedor dele para comprar. O que algumas fintechs estão fazendo junto às plataformas de recebível? Invertendo o recebível do lojista para o fornecedor dele e dando aquilo como garantia de um crédito que o fornecedor está dando para ele em termos de prazo. Então, o lojista vendeu R$100, daqui 28 dias ele vai receber R$100 do emissor, via credenciadora lá. Em vez dele fazer o desconto dessa operação, a uma taxa de juros às vezes alta, ele dá esse crédito em garantia ao fornecedor, que às vezes vai estar vendendo aquela mercadoria de graça para ele, de graça nada, de graça na vida, né? Mas antecipando com pagamento em 28 dias, mas o fornecedor tem a garantia do recebível de um emissor super qualificado. Então, isso estava nos nossos planos quando a gente criou a figura do registro de recebíveis? Não estava no nosso plano. E a indústria foi inovando aí. Então é isso. Eu acho que, assim, indo direto à tua pergunta, assim, com certeza muita coisa vai mudar. Com certeza vai trazer muito comodidade para o cidadão. Eu acho também com o advento do 5G e com o desenvolvimento da internet das coisas, muita questão financeira vai estar no dia a dia do cidadão. Então, um exemplo que eu acho que vários de vocês já devem ter escutado é aquele exemplo da geladeira inteligente. Eu sei lá que tem 2 garrafas de leite na minha geladeira, ela identificou aquelas 2 garrafas de leite, quando eu consumo uma, ela já manda o comando lá para o supermercado me entregar daqui tantos dias uma garrafa, porque eu tinha definido no meu estoque que eu queria 2 garrafas de geladeira. Isso vale para a geladeira, naturalmente, mas vale também para a tua despensa. Se você organizar a tua despensa de uma forma inteligente, isso vai estar lá dado e você vai. E, às vezes, a finança vai ocorrer sem você ter que executar ela como você executa hoje. Vai ser quase como colocar em débito em conta corrente uma fatura de uma mensalidade de um provedor de serviço doméstico. Você vai colocar em débito em conta corrente lá o supermercado, com a possibilidade, inclusive, de fazer uma pesquisa ampla em todos os supermercados da praça para ver qual é o melhor preço. Enfim, o principal ação que a gente tem que tomar aqui, o Banco Central, é provocar vocês que estão participando desse webinar aqui para pensarem fora da caixinha. O que eu posso dizer é que o Banco Central vai estar super aberto a escutar essas ideias e viabilizar para que elas possam ocorrer, né, de uma forma segura e eficiente no âmbito do sistema financeiro. Olha que maravilha. Então, reforça só 2 pontos. Isso responde, Otávio, uma pergunta do Tiago de Lima, que ele estava querendo saber se a gente tinha uma expectativa de um único aplicativo para gerenciar nossos produtos. E isso é uma das coisas que o Open Finance possibilita e já está sendo criado. E avisando para o Tiago, a gente tem alguns Power Talks sobre isso. E só quero reforçar a fala do senhor Otávio Damasio. O Banco Central está criando uma estrutura onde as pessoas vão, literalmente, construir produtos novos em cima. Então, a gente fica muito feliz, Otávio, por toda essa parceria já construída, junto com a Federação, e muito obrigado pelo seu tempo. As pessoas do próximo painel, elas estavam aqui para mim, deixa ele falar, eu não preciso de tempo. Então, obrigado pela sua fala, a gente agradece demais. Eu vou chamar a vinheta para o nosso próximo painel. Abraço, muito obrigado, bom sucesso aí para vocês.